Poucas vezes, né? Verdade. Ocasiões especiais, hoje é uma delas. Tinha um outro comentário, sumiu aqui, não sei porquê, não sei se o cara apagou. Será que foi o YouTube? Geralmente o YouTube tá apagando os mas não tinha comentários. nada demais. Ele tinha falado assim sobre a questão da reputação da empresa, do empregador, de ser, vamos dizer assim, adjetivado na mídia como escravagista, essas coisas assim, sabe? E realmente isso aí, a gente falou pouco aqui, mas imagine aí você, né? Tem sua empresa e tal, tá achando que tá tudo bem, né? Às vezes, até pela própria mídia, às vezes o produtor, assim, pensando, tentando imaginar, né? Pela mídia, o cara pensa o quê? Bom, quando aparece casos de trabalho análogo à escravidão, é porque trata mal os colaboradores, põe os caras pra dormir no chão, não dá comida direito, sem registro. Então, o cara pensa o quê? Bom, eu não faço nada disso, então tá tudo bem. Trato bem meus funcionários, né? Pago bem pra eles, alojamento é bacana. Mas aí, às vezes, o cara acaba se lascando por conta dessas outras regras que eles não sabem que são importantes também, como a questão de documentar tudo que é feito ali, entendeu? Então isso acaba gerando no cara ali uma sensação de segurança que ele Se tá tudo certo, não não tá. se consultou com o profissional e ele acha que tá tudo bem, né? Que ele acaba resumindo essa questão de segurança do trabalho apenas ali o trato com o funcionário, tá tudo bem, eles gostam de mim, mas aí vem o fiscal e aí já viu, né? Aí o bicho pega, né? Basicamente é isso. Porque assim, ó, aqui, principalmente aqui no Brasil todo, a fiscalização do Ministério do Trabalho, voltando a esse assunto, ela tem ocorrido de forma muito intensiva, vamos dizer o seguinte, vamos dizer assim. Nós comentamos agora que eles analisam 47 fatores, tá? Então é o seguinte, o cara vai chegar, tá? Acompanhado, muitas vezes acompanhado da Polícia Federal. O cara vai pegar uma planilhinha, uma prancheta, certo? E vai listando, cara. Vai listando. É bem assim. Isso tá conforme, isso não tá, isso tá conforme, isso não tá. E assim vai. Aí lá no final, ele emite um relatório, emite a atuação. São visitas espontâneas ou são provocadas? Denúncia e tal? Geralmente é Pode ser espontânea. provocado por denúncia ou espontâneas também, tá? Uhum. Só que assim, a questão da fiscalização hoje, certo? Ela tá ocorrendo de uma maneira muito assim, até tecnológica. Nós temos drones fiscalizando propriedades, Sim. tá? Não só isso, ONGs que realizam denúncias, sindicatos trabalhadores rurais ou qualquer outro sindicato realizando denúncia, tá? Então ela ocorre muitas vezes por denúncia e outra, a denúncia ela pode ser anônima. Sim. Tá? Não precisa ter identificação. Tá? Ocorre lá a denúncia, vai entrar no sistema lá, a hora que você menos esperar vai aparecer. Então é por isso que eu falo que é tão importante você trabalhar na preventiva e preparar a sua empresa para qualquer ocorrência desse tipo. Tá? Então, isso é um erro grave também, que às vezes a pessoa acha que nunca vai chegar. Porque passa um ano não chega, passa outro ano não chega, e às vezes vai relaxando nos procedimentos que devem ser feitos. Aí a hora que chega tem falha. Tá? Acontece, tem muito caso disso também. O cara começa perfeito. E aí lá na frente não tem fiscalização, às vezes a região não está sendo fiscalizada naquela determinada época, e vai. De repente, estoura um caso, e aí o Ministério do Trabalho cai de pedra na região e vai para cima. E aí é onde pega. Só para você saber, quantos fiscais do Ministério do Trabalho você acha que nós temos atuantes no Brasil? Uns Brasil 1000? inteiro? Uns 1000, por aí? Acho que tá uns 300. Segundo o Google, 3.800. Segundo o Chat GPT, 3.300. Então mais de 3 mil tem, cara. Mais de 3 mil. Mais de 3 mil. A gente vê que realmente, quando se trata do agro, as fiscalizações elas são bem pesadas. Né? Então. Se a gente comparar com outras atividades, né, realmente eles pegam muito em cima. E quando estoura um caso, é igual o Gloss falou, às vezes nem é algo, vamos dizer assim, muito grave, né? Qualquer falta é grave, mas não é algo extremamente grave, mas o produtor já é taxado como escravagista, bandido. Principalmente quando é famoso, né? Exatamente. O mais recente agora foi o Leonardo, né? Leonardo. Notícia falando. Foi o Leonardo. E pior que o caso do Leonardo, ele entrou assim... pelo que eu entendi, que eu tinha acompanhado as notícias, o Leonardo não trabalhava naquela terra. Tá? Ela estava arrendada. Tá? Sim. Só que aí entra outro ponto muito importante. A questão da corresponsabilidade. É igual a empresa terceirizada. Exatamente. Se você tem uma empresa e você contrata um terceiro e esse terceiro não está regularizado, você é corresponsável.
a primeira pessoa a ser autuada, vamos dizer assim, a ser cobrada, certo, perante as regras, é o dono, é esse terceiro. Mas se ele não resolver, se ele não pagar a punição, vamos dizer assim, ela vai para a empresa, que é a segunda reclamada, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Então, a questão da corresponsabilidade, muita gente... Esse é um ponto, assim, até chato, cara. Porque você contrata, às vezes, um terceiro e você tem que fiscalizar ele até melhor do que a sua empresa, porque você não sabe de onde Não vem, sabe o que tá não sabe acontecendo. de onde vem esse funcionário, não sabe quem são, absolutamente nada, tá? Não sabe histórico, muitas vezes. Então, antes de contratar um terceiro, é muito importante também essa questão de você fazer primeira coisa, uma entrevista muito bem feita para saber como ele trabalha, avaliar a estrutura dele, como ela é feita, se ele tem área de vivência, se não tem, se ele tiver advogado, conversar com o advogado, saber se ele tem uma assessoria jurídica, conversar com o consultor da segurança do trabalho dele, saber se ele tem a primeira coisa é saber se ele tem né? Saber exatamente como é que são feitos todos os procedimentos, pegar o PGR do cara, não só PGR, tá? Nós temos, PGR, nós temos PCMSO, LTCAT, laudo técnico de insalubridade, laudo técnico de periculosidade, são vários laudos, tá? Que a gente tem que avaliar. Todos eles têm que estar em conformidade. Claro que a gente fala muito do PGR, porque o PGR ele é a base de tudo, tá bom? Através do PGR a gente faz os outros laudos, tá? Então o mais importante, vamos dizer assim, é o PGR, mas tem mais detalhe aí a ser observado, tá? Essa questão da corresponsabilidade é muito séria e muita gente não se dá conta disso. Vou te dar um exemplo que eu tava lembrando aqui agora. A minha avó, ela tem um terreno ali próximo do Jardim Aeroporto, aqui em Ribeirão, né? Muitos anos já, uns mais de 20 anos, nunca construiu nada, só o terreno. Aí tem só uma casinha lá, né? E aí, determinada época, ali nos anos 2010, por aí, surgiu um cara que ela conhecia, um amigo da família, assim, algum cara lá, que ele queria arrendar lá o terreno, né? Pra morar lá e cuidar e tal, pra não ter invasão. Beleza, aí fez uma parceria lá com o cara ia ficar cuidando lá. No começo tava tudo bem. Até que em determinado momento, a família, não sei nem se foi minha avó, acho que foi um dos meus tios, alguém ficou sabendo, que ele tava fazendo descarte ilegal de ferro, uns materiais assim, que é considerado crime ambiental, né? Ele tava recolhendo dos outros e jogando lá no terreno. E deixando lá, né? E era crime ambiental. Crime ambiental. Aí ficamos sabendo, a família, e fomos lá. Tem que tira isso daí e tira o cara de lá, né? Porque o cara tava fazendo de caso pensado mesmo, pegando o dinheiro do pessoal e descartando lá, sem poder fazer isso, né? Mas, assim, o terreno é da minha avó. O cara tinha arrendado, tava morando lá. Mas se toma uma multa aí do, sei lá, do Ministério da Agricultura, imagine. Então, mas a primeira, não sei se como vocês lidaram com isso, né? Mas a primeira coisa que você deveria ter feito, nesse caso, era o boletim de ocorrência. Uhum. Eu nem lembro como ficou, faz um tempo Ter feito já. a denúncia. Certo? Ter feito a denúncia, ter procurado testemunhas aí, que Uhum. realmente vocês não tinham nada a ver com isso, porque o terreno era de vocês. Ou Sim. tinha algum contrato de aluguel, alguma coisa assim. Ah, nem lembro se foi de boca, faz tempo Então, isso aí. né? Às Mas vezes por você fim o cara entra saiu. Mas deu trabalho, o cara até fez gato de energia, deixou uma dívida de energia lá. Enfim, só confusão. Então, gente, você tem sua terra ou sua casa, se você for alugar, se for arrendar, tome cuidado. Fica a dica aí, né? Só que tem a malandro hoje em dia. Deixa eu dar mais uma olhadinha nos O comentários. pessoal Tem tá participando gente bastante, participando, hein? Recomendo que vocês se inscrevam aqui no Café Amargo, tá? No podcast Café Amargo. Segue também no Instagram. A gente sempre posta lá os cortes depois do programa da semana, tá bom? Não vai ser diferente. Pelo que a gente já conversou aqui, certeza que vai ter uns cortes muito bons lá. Algumas explicações que o José Carlos deu pra gente aqui que eu vou postar lá no Instagram, tá bom? Então já segue lá no Instagram também, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem mais comentários aí, hein? Ó, o Roberto Tropiano, que é membro do canal, falou assim, ó. Uma das causas seria a falta de máscara na aplicação de defensivos agrícolas. Tem isso também? Tem. Aí você entrou pro agente químico, né? Que também está previsto lá na NR15. Você precisa de máscara e não é qualquer máscara, tá bom? São aquelas máscaras grandonas mesmo, tem o CA específico para aquela situação. E você tem vários defensivos agrícolas com vários ingredientes ativos, tá? Cada um deles pode ter um efeito diferente no organismo e tudo mais. Então, tem essa questão, é muito importante, tá? E aí entra também a questão do treinamento
para o A utilização, agrotóxico, né? né? Vamos falar assim, o pessoal Uhum. conhece mais. Popularmente chamado. É agrotóxico, popularmente chamado, como você falou. Então tem a questão do treinamento, a questão do EPI correto, e não só a máscara, tá? Ele falou de máscara, mas a máscara é proteção respiratória. Você tem a absorção cutânea Sim. pela pele. Uhum. Então tem um conjunto hidrorrepelente para aplicar defensivo, você tem que envelopar o cara inteiro. Inteiro, não adianta. Existem alguns, por exemplo, o paraquat, por exemplo, que é muito utilizado em soja, que ele é muito forte. Ele despela, ele queima, realmente. Então, a proteção oferecida aí, ela tem que ser muito eficiente. Hoje, assim, graças a Deus, a tecnologia tem avançado e tudo mais, e a gente tem tratores gabinados, né, e tudo mais. Drones também, né? Que despelha. Drones, quer dizer, aí aplica de longe, Uhum. tá? Mas a questão da roupa, ela tem que ser, independente de ter gabine ou não, a roupa ela tem que estar perfeita, envelopando o corpo inteiro. Porque não é porque ele tá dentro da gabine também que ele não vai entrar em contato. Porque, tudo bem, enquanto ele tá lá, pode até não entrar. Mas uma hora ele vai ter que descer. E a hora que ele descer, a área que ele tratou vai estar tratada. O ar ali, o vento ali, pode trazer essa molécula. Tá? Pode causar. Não, é muito importante Isso é a sério mesmo. proteção. Quem já Tem que mexeu ter. com químico sabe, Tem que ter. realmente. Ó, tem mais. A Beatriz tá trazendo várias perguntas boas aí, viu, Beatriz? Obrigado pelos comentários. O Marcos, que tinha falado que eu fui da reputação, ele falou de novo aqui. Boa noite, José Carlos. Por que é tão difícil quando o produtor rural tirar essa mancha quando é pego com trabalho escravo ou análogo, né, à escravidão, em sua propriedade? É o Marcos, coordenador do escritório de Bom Jesus, do Piauí. É de fato, né? É difícil, né? Por uma vez sai na mídia, principalmente, né? Aí, Marcos, a questão do trabalho análogo à escravidão é um assunto muito polêmico, tá bom? Se você quiser trocar uma ideia, eu até peço para você entrar em contato, tá, com a gente. A gente marca um horário para uma reunião previamente online, tá bom? E eu te explico melhor essa questão. Porque tem alguns assuntos aqui que a gente não pode aprofundar. Abertamente. Porque o problema é a pessoa não qualificada querer enquadrar esse tipo de coisa, certo? Não entender o que tá Por falando. apenas uma frase que eu falar, Aham. tá? Então, por favor, fica à vontade. Vai ser Sim, passado meus dados? tá né? sendo colocado de tempos em tempos na tela aí o site, né? Já põe mais uma vez, por favor, Gil, pra eu já ressaltar aqui. O site do José é jragriculturaesegurança.com.br. É isso, né? Isso. E aí recomendo que vocês entrem lá, que lá vai ter o link, o número do WhatsApp, enfim, né? Todos os contatos lá que você pode falar com ele. Tem um cadastro lá também que você pode fazer. Tem um cadastro lá também. Tá. Então, tá aparecendo de tempos em tempos na tela aí, pessoal. Só reforçando mais uma vez, jragriculturaesegurança.com.br. Tem mais um comentário que é interessante aqui de uma pessoa diferente, né, que não tinha comentado ainda. Dorival Perim. Ele falou assim, ó, boa noite, gostaria de saber com o José Carlos sobre as refeições com os trabalhadores no campo através dos IPIs, ele comentou, não sei se está certo, IPIs, IPEIS. IPIs? Talvez fosse IPIs, né, sei lá. Às vezes tem alguma correção, né? Mas como funciona essa parte da alimentação? Olha, a alimentação é o seguinte, quando você tem uma área, falando-se assim, em área rural, que muitas vezes não dá para a pessoa voltar do trabalho para almoçar, para fazer as refeições, o ideal é você ter uma área de vivência. Essa área de vivência ela vai ter que ter instalação sanitária, no máximo 100 metros dela, tá? Tem até a distância que ela tem que estar, tá? Tem que ter uma área de vivência, tem que ter mesa, cadeiras em quantidade suficiente a atender todos os trabalhadores, tá? É obrigação da empresa fornecer o prato térmico, a marmita, mesmo, para o pessoal poder levar a comida, certo? Ou então, de repente, se tiver condições, tá? Ele pode estar levando a marmita quentinha lá para ele também, tá bom? Pode ser transportar de carro, chega lá, leva, o pessoal se acomoda, almoça, faz as refeições normalmente, tá? Mas, basicamente, é necessário uma área de vivência, tá? A área de vivência é um local, ela tem que ser um local, primeiramente, seguro, tá? E aonde o colaborador ele tenha condições de fazer o horário de almoço dele, tá? De forma confortável. Então ele tem que ter a mesa para ele comer, tem que ter a banquetinha para sentar, tá? Tem que ter ali, tem que ser tudo sinalizado para que não ocorra acidente. Tá bom? O ideal é recomendar que as refeições sejam feitas na área de vivência, não fazer refeição embaixo de árvore, tá? Porque o cara vai lá, tem um tronco velho,
o cara pega, abre a marmita, tá ali empolgado pra comer, aí o cara pega, senta ali, e de repente vem a jararaca que tava ali, come, e pica o cara, Uhum. certo? Acontece também. Então, todas as refeições, tem toda essa estrutura e as refeições têm que ser feitas na área de vivência. Porque fora da área de vivência, pode ser um outro risco também. Refeição em qualquer lugar, tá? Tem Ainda a área de mais, né, vivência justamente Silvestre? para isso. Eu acredito que seja isso que ele quis perguntar. Uhum. Muito bom. Tem uma outra pergunta